O fim da escala 6 por 1 é reduzir, basicamente, um dia de trabalho do empregado, limitar a 5 dias por semana, talvez. Ou seja, atualmente o trabalhador ele trabalha em média 44 horas por semana e a carga dele vai cair para 36 horas, vai ser limitado a esse prazo. Só que é um projeto que ainda está sendo protocolado, está em andamento. Ele precisa de passar por várias etapas para que isso aconteça. Mas o que eu quero falar aqui não é trazer um ponto jornalístico, nem um ponto enviesado com um determinado lado político, mas sim abrir uma reflexão, porque é um tema que, querendo ou não, me toca um pouco, porque basicamente em todo o meu período de trabalho, quando eu trabalhei registrado, eu trabalhei na área do comércio. Então, durante muito tempo, eu não fazia ideia do que era acordar tarde num sábado. E não que isso é a questão principal de reduzir um dia de trabalho, né? Eu lembro que meu primeiro trabalho foi num supermercado e logo de cara eu já me desanimei no primeiro mês, porque era assim, supermercado é pior ainda, é de domingo a domingo, só que no caso no domingo geralmente eles te pagam, mas mesmo assim você não tem descanso. Eu sei que para muitas pessoas isso é uma realidade que já... eu trabalhei durante um bom tempo, mas tem pessoas que talvez há décadas trabalhando no comércio e não faz ideia do que é ter um sábado. E a questão não é somente acordar tarde num sábado, mas a questão como que é a vida de quem trabalha no comércio no momento, né? É como se a vida da pessoa girasse somente em torno do trabalho, porque basicamente a pessoa trabalha de segunda a sábado, né? Então ela se esgota durante a semana toda, inclusive no sábado, sai do serviço, geralmente está super cansado e não tem às vezes energia para fazer nada no sábado à noite, porque só resta o domingo para descansar. E aí entra na questão, no domingo geralmente tudo que você faz ali de diferente da sua rotina consome muito mais o seu tempo, sua percepção de tempo muda. Então qualquer coisa que você faça de diferente, além de descansar, acelera o seu domingo, o tempo do seu domingo. E aí o que ocorre é que chega segunda-feira, novamente você volta para aquela rotina sem ter descansado no final de semana. A vida da pessoa gira em torno de estar ali, né? Trabalha de segunda a sábado, não tem a sexta-feira. Geralmente se a pessoa sair na sexta-feira, o desempenho dela no sábado cai, aí ela tem que trabalhar no sábado ela não vai ter energia para fazer nada e no domingo ela só quer ficar dentro de casa. E se ocorrer dessa pessoa querer fazer algo no domingo ou no sábado, na segunda-feira o desempenho dela está pior ainda, é onde vira um ciclo, que ela fica se arrastando durante um longo tempo até ter um momento de descanso. E aí eu lembro que quando eu trabalhava no mercado, no comércio em geral, né, eu sempre me questionava, né, o quanto que aquilo ali é desgastante, porque a sensação que tem é que sua vida só está girando somente para o trabalho, você não consegue fazer nada. E a realidade é o seguinte, às vezes pode até pensar, o cara vai fazer... tem gente que faz faculdade, tem gente que faz atividade física, dá para passear, dá para sair no final de semana? Sim, dá para fazer todas essas coisas trabalhando no comércio 6 vezes por semana. Só que a realidade é que você ali não está no seu máximo, você não está tendo a qualidade. Então, se você faz faculdade, talvez se você for analisar quem trabalha no comércio e faz faculdade, talvez não tenha o mesmo desempenho de quem trabalha em outra área 5 vezes por semana. E tem um equilíbrio para ter o descanso. Hoje a gente sabe, por questões de saúde, o descanso é tão importante quanto uma atividade física e quanto uma alimentação. Então essa pessoa que trabalha desse jeito, ela não tem qualidade de vida nenhuma, em nenhuma das áreas que ela for fazer. Então assim, é sempre, além dela não entregar uma qualidade boa no trabalho, quando ela tem um momento fora do trabalho, ela também está desgastada, sugada, porque vira um ciclo, onde a pessoa chega num momento que muitas vezes não está mais ali presente, ela simplesmente está se arrastando. Ela vai se arrastando, vai deixando as coisas acontecer e de repente começa a gastar dinheiro com bebida, com alguma coisa, para só escapar daquela tortura que é trabalhar nesse ritmo. A pessoa está ali lutando por um sonho, mas um sonho de quem, né? Está lutando muito mais pelo sonho do dono ali, do proprietário, né?
E isso não é um problema até que ela não abra mão do sonho dela, dos objetivos dela. Não digo somente sonho, né? Porque às vezes, vamos dizer, tem pessoas que nem se preocupam com isso. Mas às vezes os objetivos dela, ela abre mão para fazer aquela única função e ter aquela única vida, e a perspectiva dela, o ponto de conquista dela é a aposentadoria. Então ela vai sacrificar toda a vida dela, todos os sonhos, todos os objetivos, porque ela entrou nesse ciclo onde ela não consegue ter qualidade de vida. A ideia aqui não é fazer uma crítica ao projeto ou apoiar, né? Ou definir um ponto. Mas quando eu vi a notícia, a primeira coisa que me aconteceu foi um certo otimismo, uma certa reflexão. Porque durante um bom tempo, como eu disse, eu trabalhei no comércio, eu não sabia o que era ter o sábado. E o domingo parece que não serve para nada quando você trabalha nesse ritmo. Atualmente eu não trabalho mais no comércio, né? Eu sou autônomo, trabalho por conta própria de segunda a sexta. Trabalho com edição de foto, então é uma área que eu até poderia trabalhar aos sábados, mas hoje em dia eu não abro mão. E quando eu vi essa notícia, isso me trouxe um otimismo, porque eu pensei assim, poxa, como seria bom se as pessoas não trabalhassem no sábado, né? Como que melhoraria a qualidade de vida de todo mundo? Porque, como eu disse, vira um ciclo de cansaço, de onde você acaba ficando arrastado em função somente daquilo. E de repente você se libertar disso, você poder ter os dias livres, só que na mesma proporção que eu tive esse otimismo, eu me gera uma certa desconfiança. Porque a sensação que eu tenho é que no Brasil tudo que é em benefício para o povo nunca vai adiante, sempre demora, sempre é muito burocrático, sempre é um processo muito lento. Aí quando você vai ver um imposto que vai colocar uma taxação em importação ou qualquer outro tipo de imposto que vai pesar nas costas da população, é sempre algo que ocorre muito rápido. De repente a gente já está vivendo uma situação, às vezes, onde a gasolina está alta, um monte de imposto e tudo ocorreu rápido. Agora, quando é algo em benefício do povo, parece que é muito lento. E isso me trouxe esse questionamento, né? Se realmente é essa a intenção em benefício do povo ou é algo maquiado, é algo que pode ser talvez até pior. Então eu tentei definir assim, como seria positivo e como seria negativo, né? O que é a real intenção disso, né? Aonde isso pode levar a gente. Então a gente pensa pelo lado positivo, a gente teria um dia a mais de descanso, teria um dia a mais de lazer, talvez o fluxo de movimento do comércio aumentaria numa sexta-feira, numa quinta-feira, toda a estrutura que a gente vive seria modificada. Só que o ponto negativo, né? Porque eu não tenho empresa, não sei como é ter uma empresa, mas eu penso para tanto o grande quanto o pequeno. Eu penso um exemplo, aquele cara que tem a lanchonete no bairro, lá de casa. Para esse cara, ele tinha aquele funcionário que trabalhava aos sábados. De repente, ou ele vai ter que abrir mão dele, ou ele vai ter que pagar para ele, ou vai ter que contratar um freelance. Automaticamente, é um custo que ele não estava ali dentro do produto dele, ele não estava calculando aquele custo no produto dele. Então, a partir dessa mudança, ele teria que alterar o custo do produto dele para poder compensar. Ele não vai pagar, ele não vai perder o lucro dele, porque além dele ter que pagar mais funcionário, ele não vai ganhar menos no lanche, seja lá o que ele for oferecer, só porque mudou a lei. A gente que vai pagar mais no final. E de uma grande empresa que tem milhares de funcionários, como que isso seria? Eu fiquei pensando, porque essa mesma empresa, ela teria que mudar toda uma estrutura. Se a gente pegar os grandes lojistas, pegar um shopping, que sábado é o dia de fluxo, sábado é o dia que quem trabalha de segunda a sexta tem tempo de ir no shopping. E aí, de repente, aquele grande fluxo, ele teria que arrumar mais funcionário, mudar a escala, fazer toda uma estrutura que talvez aumentaria também os custos dele. Também aumentaria o preço do produto final. Traz isso para o mercado, também aumentaria o preço do mercado, talvez da gasolina. E assim, eu não entendo de economia, mas eu pensei o seguinte, uma mudança dessa é uma mudança da estrutura. Então, o que a gente está acostumado? A trabalhar de segunda a sexta, de segunda a sábado, de domingo a domingo. Essa é a estrutura.
De repente, todo mundo trabalha de segunda a sexta. E aí, aos finais de semana, tem que escalar os funcionários de outro jeito ou contratar freelance. É uma mudança muito drástica que, de repente, ia impactar talvez em preço de ações, no preço do dólar, no preço da gasolina. Então, tudo ia aumentar o preço por causa dessa mudança. Entra em outra questão, né? A pessoa mudou a lei, né? A princípio é algo benéfico para o povo, só que agora a pessoa trabalha de segunda a sexta, no sábado talvez ela faça um freelance, coisa do tipo, realmente descansa, certo? Só que o preço das coisas vão começar a elevar. Como eu disse, se tiver uma alteração no dólar, na bolsa, uma questão econômica tiver alteração, tudo vai subir o valor. Será que realmente isso seria a solução do problema? Ou não traria um problema muito maior? Porque pensa o seguinte, se a pessoa que trabalha no comércio ganha lá seu salário mínimo ou salário base do comércio, ela está ali fechando o mês no vermelho ou no 0 a 0, está com as contas pagas. Mudou a estrutura, agora ela trabalha menos e ganha o mesmo tanto, certo? Só que, em contrapartida, o preço de tudo subiu. O preço de tudo subiu, você concorda que agora ela vai ter que ter mais dinheiro para pagar essas contas? E aí será que ela não teria que continuar trabalhando no sábado também e talvez no domingo ou pegando outro trabalho? Então aquilo que era para ser uma solução para a pessoa ter condições de descansar, talvez se tornaria um problema porque, como eu disse, mudaria toda a estrutura. Talvez no curto e médio prazo poderia ser um grande problema, né? Mas talvez no longo prazo seria uma solução até que tudo se adaptasse, até que tudo se estruturasse. Mas quando a gente pensa curto e médio prazo, quanto que seria esse tempo? O que era para ajudar a vida dela, ela vai ficar aí uns 4, 5 anos trabalhando talvez de domingo a domingo, no sábado e domingo ter que fazer freelance, algo do tipo, para que ela tenha condições agora de pagar as contas. Minha intenção não é criticar, tentar entender qual que é a real intenção. Né? Sempre quem está lá no poder, o único interesse que eles têm sobre nós é o nosso voto. O resto, a qualidade de vida que a maioria tem não é boa, enquanto quem está lá no poder realmente tem uma qualidade de vida boa. Enquanto eles estão definindo o fim da escala 6x1, a escala deles é 3x4, se eu não me engano. Então, assim, geralmente essas pautas é como se fosse uma cortina de fumaça para distrair de algo. Não estou dizendo específico que está acontecendo alguma coisa nesse momento, pode estar ou não, mas geralmente é para dar um aperitivo para o povo e trazer um problema muito maior, porque, como eu falei, numa dessa pode ser que aumente a arrecadação de imposto. É interessante porque eu lembro de uma cena, né, do House of Cards, vou tentar pôr aqui, não sei se vai dar problema. É um episódio que está tendo um protesto legítimo ali, eu não lembro muito bem o contexto, mas era algo pro aumento do salário dos professores, coisas do tipo. E aí o ator principal, né, o Frank, ele não quer fazer esse aumento. E aí o pessoal protestando, eles estão fazendo uma festa. Aí o que ele decide fazer? Uma festa beneficente, e aí o pessoal vai protestar em frente a essa festa beneficente, né? O líder do protesto e as pessoas. E aí o que ele faz? Ali, a um determinado momento da festa, quando o líder do protesto está dando uma entrevista para o jornal, chega o pessoal todo da festa com um prato de comida, que são comidas boas, que talvez nenhuma daquelas pessoas tenha comido na vida, e começa a dar para aquelas pessoas, né? E quando dá a comida para aquelas pessoas, esfria tudo, engana elas, o líder desanima e vai embora, né? E aí no outro dia sai na matéria que tipo o protesto que era contra alguma coisa do salário lá acaba que indo por água abaixo. Aí, a coisa mais perigosa do mundo é ficar entre caminhoneiros e comida grátis. Não aceitem a comida, vamos alimentá-los depois. Já aceito. O protesto terminou quando os organizadores ofereceram comida e bebida aos manifestantes. Não importa de que lado estão, todo mundo precisa comer. O principal ali, o Frank, ele conseguiu o que ele queria. Ele usou aquela festa beneficente para invalidar o protesto da galera. Então, é essa mesma mentalidade, né? Será que isso não está sendo algo para maquiar, para enganar o povo e, de repente,
entra num caminho que é um caminho sem volta, se você for pensar, porque se faz uma mudança desse tamanho, de mudar a estrutura, qual é a possibilidade de em poucos meses eles voltar atrás? E aí entra um problema muito maior. A ideia aqui é trazer uma reflexão. Eu não fiz uma pesquisa muito profunda, mas pelo que eu andei olhando, parece que essa pauta já ocorreu várias outras vezes. Parece que já ocorreu na década de 80, 90, 2000, 2010, 2011. É uma pauta que sempre joga. E aí é uma pauta que quem não gostaria de mudar a jornada de trabalho? Só que aquela velha história, não tem almoço gratuito. Então mudar algo desse tipo vai ter uma alteração. Mas eu, por ter trabalhado no comércio, eu acho que é muito válido reduzir um dia de trabalho. Sim, porém, eu acho que no momento tem pautas muito mais importantes, como a questão tributária, a questão do trabalho, os impostos, porque talvez o que parece ser a solução do problema, essa questão, acaba que se tornando um problema maior. Como eu disse, eu não trabalho mais no sábado e eu desejo isso para todas as pessoas, que todas as pessoas realmente tenham condições. Isso é algo que eu desejo para as pessoas, porque para mim é muito bom. E eu gostaria que para todas as pessoas fosse válido, porque quando eu olho é torturante, é uma vida que se arrasta. A pessoa basicamente está somente em função do trabalho. Aqui na minha cidade, eu moro numa cidade do interior de São Paulo, uma cidade pequena, qualquer lugar que eu preciso me locomover é 15 minutos. Só que por uma pessoa que mora em cidade grande, além dela trabalhar no sábado, ela sai de serviço ali pelas 3 horas, ela vai chegar em casa à noite, dependendo. Não tem qualidade de vida nenhuma. Então é algo que chega a ser até desumano. Então realmente sim, é importante tirar esse um dia de trabalho, organizar, mas essa solução me parece, a sensação que eu tenho é que não está muito clara e me parece que vai abrir um problema muito maior. Eu só desconfio do que possa ser, mas deixe seu comentário aí, o que você acha a respeito, se você tiver alguma informação que possa compartilhar para que fique mais claro o que está acontecendo. Agora, se o seu objetivo, você está cansado do seu trabalho e você tem como uma conquista da sua vida a aposentadoria, porque você olha, enxerga e vê que não existe outra possibilidade de ter qualidade de vida a não ser o momento que você alcançar a sua aposentadoria, trabalhar não é sofrimento. E nesse vídeo eu explico muito bem que o seu trabalho pode ser algo prazeroso.